estrutura era a parte menor que ficava na parte superior. A segunda cortina era de pele, isso aí acho que está na apostila, era de pele de carneiro tingida de vermelho. Na próxima aula, eu vou trazer aí a simbologia de cada uma dessas coisas, tá? Se eu trouxesse hoje, ia ficar um negócio mais confuso ainda. Então, quero primeiro que vocês entendam o tabernáculo. Depois a gente vai explicar o que cada uma dessas coisas representava. A terceira cortina, ela era feita de pelos de cabra. E a quarta, no caso, né, a última, ela era uma cortina de cor azul, púrpura e carmesim com os querubins desenhados aqui, certo? Que no caso lá, eles eram bordados. Não. Oi. Vamos ter um nome específico só para essa casinha? Alguma coisa assim? Ou não? Esse aqui é o tabernáculo. Mas o tabernáculo não é o... Não, a estrutura toda é chamada de tabernáculo, mas esse aqui é o tabernáculo em si mesmo, certo? Isso aqui toda é a estrutura do tabernáculo, né? Tudo aquilo que envolve o tabernáculo, mas essa parte aqui é realmente a parte do tabernáculo. Nossa, mexeram aqui. Colocar isso aqui pra fora. Olha aqui. Olha aqui, ó, que dó. Olha o que tá caído aqui. Tem que dar um jeito aqui, viu? Ah, deu pra cortar mais ou menos. Vou dar umas coladas aqui. Foi muito bem feito isso aqui. Isso aqui, na verdade, a Verdade participou massivamente aqui, toda uma equipe, mas a Verdade fez várias coisinhas aqui que nós vamos entender. Então, certo? Então, a primeira coisa, nós temos as cortinas, que fazem parte aí da estrutura. Inclusive, pastor, a de texugo é um animal que tem um pelo e ele tem um sebo no pelo, né? E, na verdade, ela tinha uma parte prática, que era para não chover dentro. Exatamente. Porque o pelo, a água escorria pelo pelo. Era impermeável, né? Era impermeável, né? Então, tudo tinha um objetivo e tudo tem uma simbologia. É impressionante. O tabernáculo é uma coisa fantástica. Agora, o que era o tabernáculo? Nada mais do que uma construção móvel que eles podiam levar para o lugar. Vocês podem perceber aqui, tem alguns riscos aqui do lado de fora. Quem quiser olhar aqui, ó, alguns riscos do lado de fora. Por quê? Porque eram colunas que encaixavam. Então você imagina cada coluna dessa revestida de ouro puro. Quantos malucos tinham que pegar aquilo e andar no deserto seguindo a nuvem para saber aonde que eles tinham que ir? Na areia. E hoje o cara, para mim na igreja, tipo, ele não vem, não, hoje uma garoinha. É verdade, irmãos. Quando a gente fala assim, não é pegação no pé, é que a coisa é estreita mesmo. Então, cada vez que tinha que transportar toda essa estrutura, devia ser uma loucura. Amém? Então, dentro, propriamente no tabernáculo, nós temos o lugar santo e o lugar santíssimo. Aí estão as medidas, aproximadamente as medidas, que na verdade é uma divisão, né? Então nós vamos ver que o lugar santo era um pouco maior do que o lugar santíssimo. E o lugar santo, eu coloquei separado para vocês. Então nós temos o lugar santo e o lugar santíssimo, certo? Então vamos lá. Ó, vamos voltar e recapitular. Átrio. O que nós temos dentro do átrio? Altar do... E o... Certo? Depois nós temos o tabernáculo, temos o lugar... Santo. E o... Santíssimo. Amém? O importante do tabernáculo é você saber isso. Amém? Isso é fundamental. Não vou perguntar para você qual é a representação do bronze colocado, não é isso. Mas saber sim cada uma das partes e cada um dos utensílios. Porque tudo isso tem uma representação. Quem voltou? Não, já passei. Foi pra frente? Que benção. Me acabou meu coisa. Ô João, isso aí naquela época é como se fosse uma igreja
Teoricamente sim, só que o povo não tinha acesso. O que a gente tem que entender é o seguinte: aqui dentro, só quem entravam eram os sacerdotes para cuidar do lugar santo. E claro, fora do dia da expiação, do dia especial uma vez por ano, no lugar santíssimo, claro que eles podiam entrar para cuidar, para montar e tal. No dia onde Deus se manifestava, onde existia o mover de Deus aqui especial, onde a única pessoa que podia entrar naquele dia aqui era o sumo sacerdote. E se o sumo sacerdote tivesse qualquer situação mal resolvida, de pecado, qualquer coisa, ele era fulminado. E aí vamos entender a vestimenta dele, tudo o que existia. Por quê? Porque Deus é santo. Porque Deus é mau. Se o cara tem pecado, ele vai. Não é nada disso. É porque Deus é santo. Então, você vê que Deus é tão santo, que o único lugar na Bíblia que nós vamos ver aí, de certa forma, uma certa divisão da Trindade, de certa forma, claro que a Trindade é indivisível, mas em que o próprio Senhor Jesus fala assim: Pai, por que me desamparaste, por que me abandonaste? É exatamente no momento onde ele está carregando o pecado da humanidade, na cruz. Por quê? Porque Deus é tão santo que ele não podia estar ali, claro, em comunhão plena com o Filho dele, porque naquele momento todo o pecado da humanidade estava sobre Jesus. Vocês estão entendendo? Então Deus é tão santo que ele não se mistura com o pecado. Então, no momento em que uma pessoa entrava para onde o próprio Deus ia se manifestar e existia pecado, o que acontecia? Aquela pessoa não existia. Certo? Então, não é que Deus é um Deus tirano, não é nada disso. É que ele é soberano e santo. E não se mistura com o pecado. Certo? Então, dentro do lugar santo, nós temos o candelabro, né? Esse candelabro, que no caso eu estou pegando porque está solto, ele tinha aproximadamente 2 metros de altura, feito todo em ouro puro. Como foi feito isso, pastor? Como que fizeram tudo isso? Era um povo. No momento em que o tabernáculo, que Deus deu ordem para se construir o tabernáculo, o povo se mobilizou. Então, ó, toma o meu anel, o outro toma minha gargantilha, eu tomo isso, toma aquilo, eu tenho madeira, eu tenho não sei o quê. E todo o povo se mobilizou e tudo isso aqui foi feito com ofertas do próprio povo, certo? Então, a gente imagina, Deus desceu, trouxe ouro puro, derramou lá, não. O povo se mobilizou e toda essa estrutura foi montada. Por que ouro? Para ostentar alguma coisa? Não, porque ouro revela pureza. Ouro tem uma simbologia de pureza, certo? Então, e de soberania também, certo? O candelabro. Nós temos depois também a mesa dos pães. Está solto também, vou pegar para vocês verem aqui. Então, essa mesa dos pães servia para quê? Servia para colocar exatamente os pães. Ela tinha aproximadamente 1,70 m de altura, tem mais ou menos a minha altura assim, e mais ou menos 83 centímetros de largura. Servia para colocar ofertas de pães. Essas ofertas representavam, esse candelabro, primeiramente, é importante explicar, que na parte superior dele era colocado azeite e essa luz não podia apagar. Então, para que servia o sacerdote? Justamente para isso. Existiam turnos. Hoje a gente fala de escala na igreja, tem escala, fulano está na escala, tal. A gente imagina que é uma coisa assim. Na verdade, na época do tabernáculo já existia escala. Então, quem estava? Fulano está escalado para fazer, para acender o candelabro, para colocar mais azeite, para completar o azeite, para renovar os pães, certo? Então, toda essa tribo de Levi, que era uma tribo separada para isso, eles se organizavam, cumpriam escalas exatamente para poder manter o tabernáculo todo da forma que o Senhor escolheu, certo? Então o candelabro tinha que ficar aceso. A mesa dos pães, os pães ficavam ali. E tinham que ficar também, quando o pão passava um certo período, eles tinham que ser tirados, esses pães, eles eram eliminados e eram colocados pães novos, certo? Cada simbologia, a lâmpada de Israel, a luz de Deus, o pão, a provisão, né? O maná, tinha toda uma representação. Os pães falam da provisão de Deus.
E o altar do incenso. O altar do incenso, a gente tem uma réplica na igreja muito parecida com o lugar onde a gente coloca os pedidos de oração. O bispo, inclusive, obedeceu as medidas. Então, se você olhar onde a gente coloca a oração ali, né, os pedidos de oração, é bem parecido com o altar do incenso. Esses chifres em volta, está vendo? Tem 4 chifres em volta do altar do incenso. No dia da propiciação, no dia onde o Senhor se manifestava, na ponta desses chifres era derramado um óleo. Esse óleo era uma forma de ungir e ali era queimado um incenso. Esse incenso representa o quê? As nossas orações. Por isso que a gente utiliza dentro da igreja o lugar de pedido de oração, um altar parecido, semelhante. Não é para ninguém lá falar, olha, esse altar, aleluia, Deus está aqui, vamos adorar o altar. Não é nada disso. Mas é uma representação. Por quê? Porque o altar do incenso representava exatamente essa oração que é levada ao céu. Também o incenso queimava, subia, e essa é uma forma de representar a oração que subia aos céus. Amém? Até aqui alguma dúvida? Vamos lá. Bom, todas essas peças, fora o candelabro, eram feitas com madeira de acácia, né? Como eu falei, e cobertas com ouro puro. E aí nós temos o Santo dos Santos, ou Santíssimo, certo? O lugar santíssimo. Tanto o Santo dos Santos quanto o lugar santíssimo é aceitável, tá? Dentro do Santo dos Santos havia só o quê? A única coisa que tinha lá dentro era a Arca da Aliança, amém? Não tinha mais nada. Essa arca aqui está colada, não vou tirar, mas é bem aproximada aquilo ali. Feita em madeira de acácia, entenda aí o baú, revestido com ouro. Por que essas varas? Tanto no altar do incenso, quanto na mesa dos pães. Para que serviam essas varas? Exatamente para que não fosse tocado. Aí nós vamos ver histórias aí na Bíblia, né, do momento em que se deixa cair a arca, o sujeito morre fulminado. Eu não vou entrar porque senão acaba confundindo. Mas por quê? Porque representava exatamente o lugar onde Deus se manifestava. E onde especificamente Deus se manifestava? Exatamente entre os querubins. Essa tampa com os querubins, juntos, encostados assim, ela era toda feita 100% em ouro. Era uma tampa pesada e feita toda em ouro. Certo? E tinha aproximadamente 1,14 m por 69, feita também em madeira de acácia, já expliquei. E dentro da arca, o que tinha? Tinham as tábuas da lei. Quais as tábuas? As tábuas dos 10 mandamentos. Mais tarde, foi colocada a vara de Arão e depois também uma jarra de maná. O maná que era derramado do céu. Cada uma dessas coisas tinha uma representação. Os 10 mandamentos, a orientação. Para que serviam os 10 mandamentos? Exatamente para orientar o povo. Não faça isso, faça aquilo, tal. A vara de Arão, autoridade. Vara, quando a Bíblia fala de vara, a Bíblia está falando de autoridade. Certo? A vara de Arão, sumo sacerdote, e uma jarra de maná, da provisão. Então, dentro da arca havia a orientação, a autoridade e provisão. Tanto que até hoje os historiadores procuram, né, incessivamente a arca da aliança. Inclusive tem um filme, né? Eu quero perguntar para você, porque eu assisti uma reportagem na Record lá, e eles falam que quando eles entraram, não sei o povo lá que entraram tá, pegaram a arca, quando chegou no onde ela estava, ela já não existia mais. Tanto é que para eles, alguém tinha passado e pegado, mas eles pensam assim que não tem como, porque os únicos que entraram foram eles, e quando eles entraram lá, não